amigas do Reino, estamos aqui com mais um Podiar, o podcast das amigas do Reino. E eu estou muito feliz hoje, porque eu estou recebendo as amigas do Reino para um bate-papo com o tema celebração, celebrando as nossas amigas. Que bênção! Amém. Que tema lindo! Meu nome é Axa Ingrid, eu também sou do projeto Amigas do Reino e estou muito feliz e grata em estar aqui com vocês, amigas. Amém. Amém. Eu sou a Sabrina Campos, também é uma honra estar mais uma vez com as minhas amigas do Reino. É um prazer. Amém. Olá, meninas. Eu sou a Cláudia, faço parte do projeto, sou serva do projeto e quero dizer para vocês que eu estou muito feliz em dividir com vocês esse momento tão especial e um tema tão inspirador com as minhas amigas, as amigas do Reino. Amém. Meninas, hoje nosso bate-papo é sobre celebração. É o ano da celebração dentro do projeto, né, meninas? Verdade. Deus nos trouxe esse tema tão maravilhoso, tão lindo, para que a gente aprenda realmente o que é celebrar, a verdadeira celebração, conforme a palavra de Deus, porque o projeto anda juntinho com a palavra de Deus. E esse tema de celebração também traz sobre a celebração entre as amigas. E que, infelizmente, né, no nosso meio nem sempre isso acontece. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa celebração, né, entre as amigas. Por que é tão importante celebrar? Porque a celebração, ela só não une mulheres, ela traz cura. Como uma mulher que celebra de verdade, ela é? É Você acha, verdade. Axa? Eu acho que uma mulher que celebra, ela é uma amiga fiel, uma amiga que sempre está do seu lado, uma amiga que às vezes esconde a sua própria dor dentro de uma caixinha e vai lá celebrar com a sua amiga. Vai lá sorrir com ela, porque ela quer chorar, mas ela vai sorrir, porque a amiga está no momento de sorrir. Porque a palavra de Deus fala que há tempo para tudo, né? Em Eclesiastes. Então, nós estamos no tempo de celebrar. E quando a Gadi trouxe esse tema, deixa eu contar essa parte. Pode contar. A gente estava na reunião do projeto no final do ano e ela sempre traz, né, a palavra para nós do ano. E ano passado foi o ano do acolhimento. A gente usou muito, né, essa palavra o ano todo. A gente foi muito acolhida, todas foram muito acolhidas. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E a gente viu o quanto essas palavras têm poder, tanto realmente que era direção de Deus. E na hora que a Gadi falou celebração, ai, que bênção, a minha hora chegou! Amém. Glória a Deus. E de fato, amiga, nós estamos em março e eu já celebrei Glória tanto, tem tanta luta, mas assim, tem mais celebração, sabe? Amém, amiga. Que Deus tem trago. Eu não acredito que não seja só na minha vida, mas também na vida de muitas, né, de vocês. Tem muita coisa pra gente festejar junto. E esse tema é muito importante pra gente tocar, né? Então, é lindo esse tema. Glória a Deus. Gadi, estar aqui hoje é um momento de celebrar, É né? verdade. Olha o que Deus tem feito, né? Nesse projeto, né? Através Nossa. dele, as nossas vidas têm se transformado. Então, é celebrar todos os dias, né? Porque é bênção ver tudo isso, né? E a gente começou o ano celebrando realmente, né? Amém. Quando a gente falou desse tema, eu lembrei, né? De tantos testemunhos que a gente já ouviu, né? Então, assim, é o momento de celebrar. Amém. Eu acho assim que celebrar é quando a gente consegue dividir o amor uma pelas outras, quando a gente consegue compartilhar, inclusive esse momento, que eu acho que é um momento único, é um momento de dividir as nossas alegrias, é um momento de celebrar a vida uma das outras, é um momento de entender que Deus tem um propósito na vida de cada uma, independente do momento, se o momento é meu, se o momento é da Sabrina. Então, celebrar é dividir com as amigas, é compartilhar com as amigas aquele momento que é um momento único, que é um momento de alegria, que é um momento assim de estar compartilhando as conquistas. Amém, glória a Deus. E eu ouvindo vocês, Deus me fez lembrar, realmente, a gente começou o ano com tanta novidade, com tanta coisa acontecendo, né? Com a rapidez, talvez, que também Deus tem trazido as bênçãos sobre o projeto e sobre as nossas vidas, porque a gente tem sido abençoada
verdade. abençoadas pessoalmente também, né? Não só dentro do projeto. E o podcast é uma celebração, né, verdade. gente? Muito, Quem diria a Quem gente diria? realizando esse sonho de Deus, porque primeiro nasceu nele, para depois nascer em nós. Podendo compartilhar um pouco do que a gente vive com outras mulheres que a gente nem conhece. Uhum. Podendo celebrar aquilo que Deus realmente tem colocado no nosso coração. E eu celebro o pó de ar, né? Eu celebro o que Deus tem feito em nosso meio, tudo que nós estamos aprendendo e como nós estamos crescendo. Eu celebro isso. Só que a celebração, ela precisa ser entendida e aprendida, né? Muitas pessoas não celebram porque realmente não entende, porque ainda está num lugar de muita dor, Uhum. precisam ser curadas. As mulheres, elas infelizmente, se comparam demais, Sim, são muito competitivas sim. também, né? Sempre tem um olhar na outra, não, eu tenho que fazer melhor. Uhum. Eu preciso estar num lugar melhor que ela. A gente tem que começar a quebrar isso. E eu acho que nós, mulheres, principalmente o projeto Amigas do Reino, tá trazendo isso Sim, à tona, verdade. né? Uhum. E Deus nos ensina isso. Gente, tem vários versículos, eu vou ler alguns para vocês. Olha só. Em Romanos 12:15 fala o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram. Verdade. Sim. Mais um, Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo. Uhum. Olha que lindo. Eclesiastes, você citou Eclesiastes 4:9-12. Melhor é serem dois do que um. Isso. Nós falamos hoje sobre isso, né? Isso. Não andar só, né? Isso. Como essa união nos fortalece, né? É verdade. Esse celebrar entre as amigas faz as coisas brotarem, né? Esse sentimento de amor, de entender uma outra. E vai quebrando, né? Essa barreira da inveja, rompendo aí com essa comparação, né? Então, isso traz esse revelar de Deus, né? Entre nós. É verdade. Quando eu penso que quando nós entendemos o que é realmente celebrar, ver uma amiga feliz, é quando nosso coração, ele definitivamente está alinhado com o coração de Deus. Amém. Né? Que quando você vê uma amiga poder compartilhar algo com você, que espera algo de você, então isso é muito prazeroso, né? Então, quando você sente que você é uma pessoa que você pode ali favorecer para ela um momento de prazer em uma determinada situação, então quer dizer que você está ali sendo um porto seguro, né? Então isso é muito importante. Então celebrar é uma dádiva, celebrar é um entendimento que você é curada, Amém. que o seu coração está livre de dor, de medo, de insegurança, de incerteza, de inveja, né? Então é você entender que você está preparada para dividir os momentos alegres e compadecer daquilo com a sua amiga. É verdade. E eu acho lindo também que a gente se aceitar, porque cada uma é diferente uma das outras, né? Cada um tem um temperamento, uma personalidade, uma dor, uma história. E a gente aceitar a outra com a diferença dela. Todo mundo é diferente. Às vezes a gente quer ser igual à outra, mas não. O respeito vem dessa diferença, a gente aceitar. Eu e a Sabrina somos totalmente diferentes. Ela é melancólica, eu sou totalmente colérica, né? Junto com a Claudinha. Então, ela vai me domando, eu vou domando ela no que falha, ela vai me ajudando, eu vou ajudando ela. Aceito, às vezes, algumas coisas, algumas falhas, ela aceita também as minhas falhas e a gente vai se amando, se aceitando, né? Como somos diferentes, porque foi assim que o Senhor nos criou, né? E a gente tá nessa unidade de aceitação, é tão lindo, né? Porque ninguém é igual, mas a gente busca pessoas iguais, mas não, nós somos seres diferentes e precisamos aceitar, né? Que somos diferentes, aceitar a coleguinha conforme ela é. Amém. A nossa individualidade, né? Individualidade. Isso é muito bom, porque Deus fez assim. Isso. E interessante que celebrar amigas, celebrar o que a outra conseguiu, né? Sem inveja, você trouxe sobre inveja. E no nosso meio, como mulheres, nós temos muito isso, né? A inveja, não só a comparação, mas a inveja, ela
ela vem gerado muito estrago nos relacionamentos entre amigas, como nós estamos falando mais com amigas, né? Então, assim, a gente precisa começar a quebrar isso no nosso meio. É nossa responsabilidade como mulheres saradas e curadas, eu creio que todas aqui são curadas e saradas também, Glória a Jesus, né? Então, assim, a nossa responsabilidade é começar a mudar isso, começar realmente a invadir, a influenciar dessa forma. Não, as minhas amigas que eu convivo não têm inveja, as pessoas querem saber, aonde que você encontrou isso? Como assim? Onde que tem isso? Por que não? Porque o normal, o padrão, o que tem que ser, você tem que ser invejosa, você tem que se comparar, você tem que ser melhor que a outra, você tem que sempre estar competindo. Então, a gente trazer algo que seja diferente, seja contra isso, contrário a isso, é muito importante. E, gente, começa por nós. A minha atitude, o meu posicionamento, os meus exemplos, as minhas falas, que vai realmente influenciar outras mulheres a mudarem. Sim. Né? A minha maneira de ser com as minhas amigas, a minha maneira de celebrar, de se alegrar. Gente, é maravilhoso. Eu amo celebrar as minhas amigas. Eu amo celebrar as conquistas das minhas É amigas. verdade, gente, é Sabe? verdade. Assim, parece que é comigo. E eu, assim, eu penso assim, se ela tá conseguindo, eu também vou conseguir. Vai chegar a minha vez, vai chegar a minha hora, não é verdade? É verdade, amiga, você é muito isso. Amém, glória Toda a vez que eu mando algo pra você, amiga, olha o que Deus fez. Você, ai, amiga, você começa a chorar e eu falo, aí eu começo a chorar também. Eu falo, nossa, é tão bom ter amiga Como é bom, que fica gente. feliz com a sua conquista, porque o mundo realmente tá tão cheio de inveja, Exatamente. né? E o inimigo, o nosso inimigo, ele conhece as nossas dores, os nossos traumas passados, As que nós somos nossas curadas, limitações. nossas limitações, e ele usa isso para tentar nos paralisar, né? Então, a gente pode aprender aqui a rejeitar esses pensamentos, né, Cláudia? A gente estava conversando ali. Sobre isso, né? E não deixar o inimigo te influenciar nisso, porque vai ter momentos que a sua vida não vai estar boa. E a da sua amiga vai estar muito boa. É verdade. Então, aí o diabo fica lá, ó, no seu ouvido, mas é hora de você colocar ele no lugar dele e falar: não. Agora é hora de celebrar com a Amém. minha amiga, Amém. né? E recusar esses pensamentos. Porque vem os pensamentos, vem certeza. aquelas comparações. Nossa, mas e eu? Mas que hora que minha hora vai chegar? Não, é a hora dela. Vamos celebrar com ela. A minha hora vai chegar, porque Deus não se esquece de ninguém. A minha hora vai chegar. Então agora é hora de celebrar com ela. Amém. E, né, Claudinha, o que você acha? Eu acho assim, a partir do momento que nós temos a nossa intimidade, a nossa firmada em Deus, o que acontece? A gente consegue ser essas mulheres. A nossa A identidade. nossa identidade firmada em Deus, a gente consegue ser mulheres posicionadas, a gente consegue ser mulheres saradas, mulheres que ajudam outras mulheres, mulheres que conseguem celebrar com pouco que a outra, no momento que a outra está vivendo. Mas para que isso aconteça, primeiro a gente tem esse trabalhar na gente, né? A gente precisa de ter um autocontrole, é igual você falou, não é sempre que a gente vai estar bem, mas às vezes a sua colega precisa de você naquele momento. Então, o que acontece? Você tem que estar ali firme e acaba que você tem que deixa o problema de lado e vamos celebrar aquele momento com ela. Amém. Vamos compartilhar aquele momento que é tão importante para ela. O seu problema fica ali, depois a gente resolve, depois a gente... Mas para isso você precisa de ter uma identidade firmada, de ter certeza quem é a Cláudia, por que eu estou aqui, qual é o meu propósito, por que que eu estou celebrando a vida da minha amiga, por que que ela está me procurando. Então, Deus não une pessoas, né? Deus une propósito. Amém, Então, como glória ele a une Deus. propósito, a gente está aqui por um propósito. Amém. Aleluia, Amém, né? é Isso verdade. mesmo. A Gadi falou algo sobre influenciar, né? E quando Deus me trouxe, né, para esse projeto, ao lado de mulheres tão incríveis, a gente se influencia, né? Igual a que você estava falando. Verdade. A gente tem que chegar em um ambiente e trazer, né, esse sentimento. Realmente ativar no próximo, dentro da nossa casa, nos ambientes que a gente frequenta, a nossa mudança, né? De onde vem essa alegria, né? Por que que você sempre tá positiva? Porque o mundo, ele é muito negativo, né? É verdade. As coisas lá fora, elas
o tempo todo tenta te minar, né? Minar na sua alegria, na sua fé. E essa união, né? Celebrar com as amigas fortalece isso, né? Hoje a gente tem, né, esse fortalecimento entre nós, a gente realmente se alegra com as conquistas das amigas. Às vezes alguém chega próximo, né, dá um abraço, um sorriso, aquilo nos enche, né, nos recarrega a bateria, né? É verdade. Você falando sobre união, me fez lembrar, o inimigo, ele realmente está tentando entrar na unidade das pessoas, né? Verdade. Ele não tem interesse que as pessoas se unem. Uhum. Porque a palavra de Deus fala o quê? Que a gente não tem que andar sozinhos. Nós não fomos feitas para serem sozinhas, né? Pelo contrário, ele nos fez para ser uma igreja. Aonde estiver 2 em meu nome, ali é uma igreja. Ele não falou 1 em meu nome. Então, a gente precisa entender essa unidade. E quando a gente entende essa unidade, quando você quer estar nesse lugar, você realmente começa a agir desta forma, em unidade, porque ele vai trabalhar dentro da nossa união para causar desunião, para que a gente realmente não sejamos amigas de verdade, que realmente a gente tenha essa inveja, essa comparação, essa competição. Por quê? Porque ele quer destruir toda a unidade. Porque a unidade é o quê, gente? É forte. Força. É. Porque quando uma cai, a outra levanta, né? E isso é precioso se você for pensar. Quantas pessoas não gostariam de estar convivendo com mulheres assim, de ter amigas que realmente trazem aliança. Nós precisamos ser mulheres de aliança. É verdade. Porque Deus é um Deus de aliança. Se Deus é um Deus de aliança, eu preciso ter alianças com as minhas amigas, com as pessoas que eu convivo. Gente, aliança é o que? É pro resto da vida. É fidelidade, é lealdade, é compromisso, é zelo, é cuidado. Então, quando você entende, né, os princípios que Deus nos traz, a gente tem até uma vida mais leve. Aí a gente entende aquele versículo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. É verdade. O Gadi, e assim, o que eu acho interessante é que quando você tem, às vezes é igual a gente está falando que nós somos uma unidade, né? E que Satanás tenta destruir isso, porque junta nós somos mais fortes, né? É E verdade. o que é bacana é que quando você está se sentindo sensível, quando você está se sentindo vulnerável, fragilizada, você tem um apoio do lado, alguém para contar, isso não tem preço. Isso te sustenta, sabe? Às vezes, o que acontece? Às vezes é algo assim tão simples que basta um aperto de mão, basta um abraço, e aquele abraço é algo assim muito significativo, dependendo da situação. Então, assim, Satanás, ele é astuto e ele toca nas mulheres porque ele sabe que as mulheres reunidas, elas podem assim dominar. Imparáveis. Né? Elas são imparáveis, elas são mulheres assim fortes, guerreiras, determinadas, sábias, né? Então a gente tem que estar sempre vigiando, né? A gente tem que estar sempre nos controlando os pensamentos para que a gente não caia em contradição com aquilo que nós fomos criadas para ser, para que nós não sejamos ao contrário da nossa identidade. E eu acredito também que seja uma oportunidade que Deus nos dá, porque a gente vai passar por conflitos, a gente vai passar por momentos difíceis e momentos bons. Nos momentos bons, vai ter algumas amigas que ainda não vão estar curadas. Com certeza. E já aconteceu comigo, de eu estar num momento tão feliz e contar pra minha amiga, aconteceu isso. E ela, nossa, e por que não acontece comigo? Ela não consegue celebrar. Aí eu fiquei assim, tão constrangida com aquela situação, que não, mas vai acontecer com você também. Assim, ela não conseguiu celebrar comigo. E a minha celebração ficou o quê? Minada. Né? Eu não pude me alegrar naquele momento. E eu vi que ela me olhava já com inveja, que ela queria viver aquele momento que eu estava vivendo, e eu falei, Senhor, e Deus falou no meu coração, é hora de você prestar atenção, é hora de você separar as coisas, até onde você deixa as pessoas entrarem na sua vida, porque tem pessoas amigas do reino, e tem outros tipos de amigas também, que a gente tem que separar, e depois que eu vim para o projeto, tem 3 anos que eu faço parte do projeto, como eu aprendi, e eu
consegui separar isso. Deus me ensinou. Amém. Tem as amigas do reino, as amigas de Deus, amigas que são com você de madrugada orando, né, amiga? De madrugada orando. Esses dias, deixa eu contar aqui, minhas amigas foi lutar uma guerra comigo e a Gadi falou, nós vamos orar de madrugada. Eu, uma semana eu, Obediência. glória a Deus. Mas assim, eu não tava nem constrangida, nem preocupada em acordar. Mas assim, gente, elas vão acordar por mim. Por mim, né? Disponibilidade. Elas vão tirar o sono delas, que eu sei como é difícil acordar de madrugada pra orar a minha dor. Que é isso? Eu fiquei mais constrangida com a atitude delas em meu próprio problema em si. Eu fiquei, Senhor, que é isso? Eu ainda não tô acostumada, entendi. É de verdade. Mas o que você falou é muito importante. Isso acontece muito. Não é sempre que você está celebrando que a sua amiga está num momento bom. E é o que a gente acabou de falar. É a hora de nós, né, nos posicionarmos, deixar os nossos problemas guardados e fazer com que aquela pessoa viva aquele momento. Que você consiga fazer com que aquele momento seja único, né? Porque o que acontece? Às vezes o meu momento não é o seu e tá tudo certo. Cada um tem o seu momento, cada um tem a sua hora, cada um tem a sua celebração. E a gente precisa de entender, porque muitas das vezes existe muito a questão da nossa comparação, né? O que acontece? Mas agora foi a Sabrina, porque poderia ter sido eu. Né? Então, assim, só que às vezes a gente passa despercebido, porque nós somos seres humanos, que o nosso tempo vai chegar, que a nossa hora vai chegar, que a nossa celebração ela vai vir, porque Deus nos criou com um propósito para cada uma. Isso. Deus, cada uma de nós tem um momento de celebração, assim como tem um momento de certeza, de dificuldades, de tristeza, de angústia. Isso é natural do ser humano. E também, assim, Deus me trouxe aqui o quanto a gente tem que saber lidar, né, com essa indiferença. Porque a gente estar curada, a gente precisa curar o próximo, né? Então, quando a gente recebe algo, né, que a gente não esperava, né, uma falta de celebração, ou às vezes até julgamentos, né? Saber, né, que ali é algo que você tem que, às vezes, falar com Deus mesmo, para poder transformar aquela pessoa, né? Não lidar de forma ali, às vezes, atacando, entrando no jugo daquela pessoa, né? Perdendo a Falando ali razão. com ela. Então, assim, ter esse entendimento nos traz esse equilíbrio, né? Porque a gente realmente, às vezes, é muito afrontada nisso, né? Ser empática, né? Saber que nós estamos curadas, graças a Deus, né? Estamos também no processo cada vez mais de cura. Pra ser mais curado. Cada vez mais curadas, mas tem pessoas que ainda não estão no processo que a gente está, ainda não está nesse nível, né, que a gente está. E tudo bem, né? É onde você tem que ter inteligência ali emocional para falar, tudo bem. Ela está no momento dela, eu não vou achar ruim, eu sei que é o inimigo tentando nos separar, não vou excluir ela da minha vida, não vou abandonar, mas só vou ter cautela, né, em dividir algo com ela, né, e ok, porque a gente não está aqui para ter separação de pessoas, nós estamos aqui para falar de unidade, mesmo essas mulheres que ainda não estão nesse nível de cura, que não estão nesse nível, né, que nós estamos aqui, graças a Deus, né, de conseguir celebrar, de conseguir se alegrar com a conquista da nossa amiga. Verdade. Então, tá tudo bem. Na realidade, a gente precisa de entender que a vitória da nossa amiga não é uma ameaça para nós, Amém. né? Nós precisamos de entender que nós não temos concorrentes, Sim. Amém. né? Então, nós precisamos ir A gente compete com a gente com a mesmo. gente mesmo, né? Né? É verdade. Mas ouvindo isso, lembrei até do discipulado que nós temos no projeto. E o que acontece? Quando nós identificamos numa outra amiga um erro ou algo que ainda não foi curado, a gente se coloca num lugar de santidade tão grande. É verdade. Parece que nós somos as mais santas do mundo. Aí eu me lembro dos mais fariseus. curadas. Sim. Aí eu te pergunto, peraí, você já esteve naquele lugar?
E como Deus falou comigo sobre isso, né? Semana passada eu tive o prazer de trazer esse tema, né, sobre religiosidade dentro do discipulado do projeto. E a gente muitas vezes, porque no lugar que nós estamos, talvez neste momento da minha vida, eu estou curada em alguma área da minha vida e eu vejo alguém que não está, e aí eu começo a olhar sem empatia, né? Sem compaixão, sem misericórdia. Mas como assim ela está fazendo isso? Que mulher que é essa? A gente tem que parar aí a gente entra não no lugar, a gente deixa de estar no lugar da humildade, porque a gente precisa entender que a gente precisa ter essa humildade e entender que o outro ainda está em outro tempo. Tem o julgamento, né? Tem até um nível de celebrar, né? Exatamente. Até o quanto você vai celebrar, porque você tem que analisar justamente isso, quem está à sua volta, né? Aí lembrei do discipulado, né? Que é a alegria, né, do vinho ali. Então, tudo tem uma dosagem, né? Para justamente você não ferir, né? Às vezes o próximo, né? O jeito de Exatamente. falar, o jeito de trazer essa celebração, né? Então, é um Com cuidado que a gente vai aprendendo a ter, né? Na É palavra de Deus. empatia, é amor ao próximo. Amor A ao palavra de Deus fala próximo. isso. Amar ao próximo, suportar. Gente, suportar não é só suportar na maneira de tipo, você tem que aguentar, não. É ser suporte. Aham. Você segurar a Apoio, pessoa. Apoio apoio. também. A palavra suportar não traz só esse significado que a gente imagina que é você suportar, mesmo que você não goste, você tem que conviver, né? Com educação, com respeito. Não, é você ser apoio, porque o momento que aquela pessoa está vivendo Estender a mão. é o acolhimento que seria, né? Mas é um momento que ela ainda não conheceu a verdade que você conheceu e não foi liberta. Sim. Ela precisa ter esse tempo da verdade e libertação. Se aconteceu comigo, por que não vai acontecer com ela? Eu não sou melhor do que ela. Só as minhas escolhas que foram diferentes. E o meu tempo está sendo diferente do dela. Então, a gente precisa entender isso. E isso é muito real, porque quando nós nos colocamos nesse lugar de santidade demais, de santas, a gente se torna fariseus. E não só isso. A palavra de Deus fala, na medida que você medir, você será medido. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E, gente, eu tenho um temor tão grande a esse versículo que eu falo isso. Não faz isso. Porque se você medir desse jeito, vão te medir. Por que eu tenho temor? Porque eu sei que eu não sou perfeita. Uma hora eu vou errar, uma hora eu vou cair. E eu preciso ter a misericórdia das minhas amigas ao meu lado. Porque a celebração não é só você celebrar em tempo de alegria, é o que a Axa trouxe. É você saber celebrar quando precisa de ajuda, você estar ali ao lado. Olha, amiga, tá difícil, mas eu tô aqui, tô te apoiando, eu sou suporte, eu vou te levantar, a gente vai orar junto de madrugada, eu quero te ouvir. Sabe aquela pessoa que tá passando por problema, gente, e só chega na gente pra conversar e só fala de problema? Você não tá mais aguentando, mas você pensa, meu Deus, ela tá precisando disso. Você tá nesse lugar, sim, de celebração, não porque você tá celebrando algo feliz, mas a celebração te ensina que é em todos os momentos. Senhor, você vai falar pra ela, amém, que você tá passando por isso, Deus tem um propósito, vamos celebrar, vamos se alegrar. Porque a palavra de Deus fala, gente, glorifiquem na dor. Agradeçam na luta, né? Passem pela prova, dando glória a Deus. Glória a Deus. Tu tem uma Amiga, mas razão, tem né? muitas situações que às vezes a gente, quando a gente percebe que tem alguém precisando, né? Quando a gente não está nesse nível de maturidade, de cura, a gente acha, puxa vida, fulano vem com problema, vem trazer problema, né? E a gente, muitas das vezes isso acontece, mais um problema, né? Então, quando você tem um apoio, você tem alguém, um suporte para falar assim, eu estou aqui no que você precisar, o fardo fica leve. É princípio isso, gente. A palavra de Deus fala que nós não temos que andar sozinhas. Então, por que você não tem que andar sozinha? Por causa desses momentos também. Desses momentos de luta que nós temos. Ruth precisou de quem? De Noemi. Esther precisou de quem? De Mordecai. Então, a gente tem que parar de achar que nós somos autossuficientes. Então, a celebração traz isso. Sabe, eu quero que as minhas amigas fiquem felizes, sim, com as minhas conquistas. Eu quero que as minhas amigas estejam comigo também nas minhas lutas e derrotas, nos meus erros. Nós precisamos entender que... Eu ouvi até a pastora Thalita Pereira, vou citar ela novamente, a gente citou no último podcast. Ela fala sobre isso, aquela amiga que te aguentou naquela fase sua chata,
que ninguém te aguentava, que você só reclamava, que você só falava mal dos outros, que você não trazia nada de bom, essa é sua amiga também, de verdade. Não é só a que celebra com você, né? Porque, gente, é uma fase difícil de você conviver com a pessoa. Às vezes você tá numa fase boa, né? Como você disse. Você tá tão feliz aí, quando você fala, ela tá chegando, agora começa. Aí você tem que Ai, meu Deus, respirar. chegou. Chegou o problema. Aí Chegou. você tem que pensar, naquele Não. momento eu vou ser instrumento, eu vou ser ponte, né? Eu vou ser boca de Deus. Eu lembro de você contar, você e a Marisa, e a Paulinha, e sua mãe, né? Exatamente. Nossa, Marisa, tem hora que a gente não aguentava mais Tanto que você. A reclamava. gente não desistiu. E olha só, né? O que aconteceu por vocês não ter desistido? Sim. Olha quem é Marisa. Meu Deus do céu. Então, assim, a gente olha e fala, tá vendo? A gente precisa dessas amigas que não desistem da gente, sabe? Que mesmo a gente falhando, mesmo a gente errando, elas estão ali para nos ajudar, para nos apoiar, para nos falar, vamos, continua, você vai vencer. Eu lembrei agora da história da Maria e da Isabel, né? Quando elas estavam grávidas, ela estava grávida de Jesus e a Isabel estava grávida de João Batista. E aí eu li, eu não sei se de fato tem isso na Bíblia, eu não me recordo agora, mas fala que os nenês mexiam na barriga, né? Quer dizer, até as crianças estavam ali celebrando aquele momento de, nossa, de muita alegria, né? O Salvador estava vindo e a gente tem que ter, né, e esse olhar, né, para essa pessoa que ela vai sim transformar. A gente não transformou? Olha para você lá atrás. Eu olho para minha vida. Gente, eu oro, eu olho e eu lembro de orar para Deus pedindo empatia pelo próximo, porque eu não tinha paciência com o próximo. Igual quando chegava essa amiga problemática, eu falava, ai meu Deus, lá vem aquela menina, nossa, só reclama, meu Deus do céu, né? E aí, hoje não, hoje eu tenho empatia. Deus tá me ensinando isso, porque é dom de Deus. Porque eu não Deus tinha. tá te usando, amiga. Você tá ouvindo, né? Você tá ali no seu trabalho, na sua profissão, você faz isso, né? Sim, quando eu recebo uma paciente assim, e eu falo, como foi sua semana? Aí ela já tá com a carinha boa, eu acho que tem coisa boa. Aí ela começa a falar, eu faço assim, e pode perguntar pra ela. Eu falo, ai, que benção que você venceu isso, que você tá vencendo. E eu, de fato, sinto essa alegria. Eu sinto de verdade, não é uma cena, não, é de verdade, porque Deus colocou esse amor, Deus colocou essa empatia, Deus me fez olhar para a pessoa que não é fácil com outro olhar, de olhar e falar, tá precisando de ajuda, se tá ferida é porque tá machucada, né? Só machuca quem é machucado, só fere quem é ferido, só cura quem é curado. Então, a gente tem que ter porque um dia tiveram por nós, É verdade. né? Tiveram. E vão ter, né, situações que já aconteceu, né? De momentos da gente cair, da gente errar, e a outra falar, vem cá, e vamos te ajudar a vencer isso. Olha o que aconteceu, e você fala, te sacudir e falar, realmente, vamos voltar pro prumo, vamos voltar pro trilho. E é isso, não desistir. É muito importante, eu tiro base por mim, né? Uma colérica, extremamente colérica, né? 100% colérica, né? Uma pessoa, assim, difícil de lidar, porque a gente, né, acaba que, pelo temperamento, a gente tem um certo autoritarismo, né? Então, quando eu cheguei no projeto, né, eu percebi, falei, opa, pera lá, né? Não é assim. A gente, quer dizer, e fui caminhando, fui engatinhando, né? E ali com o apoio de todas. O que acontece? Você vai sendo moldada, você vai sendo transformada. E aí, o que acontece? E aí, automático, as coisas começam a acontecer. E você, com naturalidade, começa a dividir, começa a celebrar as conquistas, você começa a pensar diferente, a agir diferente, a entender que a pessoa que está do seu lado precisa de um abraço, que você precisa ali, que seja simples, mas o que acontece? Mas precisa de haver esse entendimento, essa preocupação de buscar essa transformação, de eu posso ser diferente, eu posso ajudar alguém, porque eu passei pelo processo. Então, a gente precisa muito de humildade nessa fase. E a humildade é tudo, é entender que ali você precisa de uma transformação, para você conseguir ajudar a transformar outras pessoas através de um sorriso, de um abraço, de um posicionamento, de um apoio, né, de uma palavra, né? Então isso é muito importante, acolher quem está do seu lado,
Amém. Isso. Glória a Deus, gente. Amém. Gente, me dá exemplo aqui, eu ouvindo vocês falar, né? A gente falando aqui. Qual atitude seria de uma mulher que celebra? Quando você- Acolher, amar, que não, o que dividir. ela faz? Quando você identifica que ela celebra de verdade. Qual que... Ah, ela festeja, ela é, festeja, ela se alegra, alegra. ela grita, ela Ela grita, berra, ela fala, meu Deus, que bom que aconteceu, você vê verdade, ela se Isso. expressa, ela se comunica ali, né, na alegria, Ela vive ela o momento, vibra, né? ela vive o momento com você, ela é Ela intensa, compartilha ela também, né? Com as compartilha. outras pessoas. Olha Eu tava assim, olha aqui, ela comprou um carro. É como se fosse você, né? Ali. É. Eu sou dessas, de falar, olha que comprou algo, ela conquistou algo, enfim. É você realmente viver aquilo. Nós coléricos, nós somos muito intensos, né? Nisso. expansivas, aprendi hoje, somos mulheres expansivas, né? Expansivas, isso a gente quer contar para Deus e o mundo, né? Celebrar. Celebrar a amiga, porque não foi com você, foi com ela. Mas você tá tão feliz como você fosse ela. Eu lembro 2 fatos que aconteceu no projeto, nunca me esqueço. Primeiro foi com a Aline. Quando eu cheguei no projeto, a Aline estava saindo. Eu até fiquei no lugar dela, né? Foi. Meu Deus, que hoje eu sou líder do staff. E eu lembro que eu conheci ela pouco, assim, foi poucas vezes que a gente se encontrou, mas eu já senti, né, aquela conexão com ela. E aí eu lembro de um dia ela ligar para contar que estava grávida do Gael. Porque eu acho que, eu acredito que foi um processo difícil, né, dela A ter gente conquistado. esteve em oração por ela. Isso. Sim, foi um processo de jejum e oração. E acompanhando. E a Aline estava também num processo de verdadeira conversão. Antes ela conhecia Deus de ouvir falar, né? E naquele tempo que ela estava buscando em Deus ficar grávida, ela conheceu Deus no profundo. Então, assim, ela estava conhecendo Deus e Deus falando com ela de várias formas. E também ela estava se abrindo com Deus, ela estava realmente tendo intimidade, ela teve momentos de revolta, né? Teve momentos com Deus, né? Que é só dela, pertence só a ela. Então a gente estava acompanhando isso Pois como é. amigas. Aí eu lembro, amiga, que ela fez uma chamada de vídeo no grupo. Eu tava no grupo já. E aí todo mundo atendeu, e ela chorando, eu, meu Deus, sabe o que aconteceu, né? E eu lá caí de navio, de cair de paraquedas lá. E aí todo mundo, ela, gente, eu tô grávida. E a Gade gritava, a Marisa berrava, a Paulinha. E ela chorava, e eu, amém também, todo mundo feliz, eu fiquei assustada com aquilo ali, eu falei, nossa, uau, né, eu tava no começo, gente, Que é isso? isso? Né, eu também comecei a gritar, né, eu não vivia aquilo ali, mas eu tava feliz com aquela energia, foi influenciada, fui influenciada por aquela alegria, e aí eu fiquei tão feliz com aquilo. Teve outro momento recentemente, foi quando a Daiane ganhou a bolsa. Que todo mundo ligou, eu não tava na chamada que eu tava fazendo alguma coisa e a Sabrina me contou, Foi. né? Que foi uma alegria, todo mundo chorando. E quando eu fiquei sabendo, eu comecei a gritar, peguei o celular, liguei pra ela, falei, nossa, olha o que Deus fez. Então, quer dizer, tá vendo? A gente teve esses, pelo menos eu lembro desses momentos, teve outros, né? Agora a gente lembra, mas assim, a gente celebra e a gente confia, né, amiga? Mas Em contar para as outras Verdade. amigas isso, porque a gente É. sabe que vai ser bem recepcionada, a gente sabe que vai ter festa. Isso é necessidade que nós temos, sabia? Deus fez essa necessidade, Aham. porque a gente precisa se relacionar. Então, se eu tenho necessidade de contar a minha alegria, o que eu espero de você? Celebração, celebração. festa. Aí, quando você chega numa pessoa que ainda não entende isso, aham. e ela vai e devolve o contrário de celebração. E, né? Gadi, e o que isso me trouxe, assim, o relacionamento, porque você acompanha na dor. Ah, Então, você vive aquele é processo, né? verdade. Mesmo que às vezes não seja na sua pele ali, mas você tá vivendo aquele processo. Aí, quando vem a bênção, o milagre, a resposta é com você, né? Isso mostra o quê? Uma amizade. Isso. A amizade que você falou, né? Na dor, Aham. naquele momento do choro, que você emprestou o ombro, que você teve ali no abraço, né? E eu acho, assim, que incrível, que eu acho que todo mundo aqui vai ter um testemunho assim, e me fez lembrar, né? De como eu cheguei no projeto, né? Amém. Como Deus levantou, né? Uma amiga, né? É Para mim verdade. estender a mão no momento mais difícil da minha vida. E ali ela compartilhou da minha dor, de todo o meu processo,
né? E eu creio que ela vai estar assistindo. E eu creio que ela deve estar muito orgulhosa, né? Manda um beijo pra ela. Núbia, Denúbia, beijo, amo Beijo, vocês! Denúbia. Saudade, a gente tá com saudade. Foi por causa de Verdade. você que a gente tá aqui. Tá, Brilhante. Eu e a Axa, né, tivemos esse convite. E aí, eu creio que, assim, é algo nesse sentido, né? De você... Essa amizade, ela tem que estar enraizada ali em todos as suas estações, né? Tem que ser constante. A gente vai passar por várias estações, né? E esse amadurecimento, né? De você contar aí da Aline. O meu, eu olho para mim e eu falo, Senhor, eu vim hoje para cá e imaginando, né? Assim, quando que eu ia sonhar com o que Deus iria fazer, né? E ele faz, gente. É verdade. Ele faz. Muito Eu tô mais, bem. é muito Amiga, eu te mais olho, do eu que fico num orgulho tão grande, amiga. Eu tô, igual a Isa fala, fico até apaixonada. É verdade. É Porque verdade. como Deus é lindo, como ele transforma. Meu Deus, gente, assim, é gratificante a gente poder acompanhar. Por que é tão importante que você disse? Você acompanhar, você ter essa constância na amizade, essa diligência, porque você vai vivendo os frutos com a sua amiga. Ela tá colhendo e você tá ali vendo, meu Deus, que coisa linda, Deus, o Senhor é real, Deus, eu não quero sair desse lugar, quero ficar mais grudada no Senhor, porque é maravilhoso, é tão prazeroso, a gente precisa ter prazer nos frutos dos outros, né? Ver sua amiga frutificar, crescer, tornar uma árvore assim bonita, com um tronco bem forte, com raízes profundas, né? Isso é gratificante, gente. E a gente precisa trazer isso à tona, a gente precisa falar sobre isso. Amiga. Porque falar tanto sobre inveja, as pessoas falam tanto sobre esses temas, mas a gente não traz o tema assim, não, calma. A inveja existe, mas peraí, tem pessoas que celebram, tem pessoas que amam de verdade, tem pessoas que somam de verdade, tem pessoas que lutam uma pelas outras de verdade. Isso verdade. existe. E um tema que a gente vê muito hoje no mundo, né, é influência. Você influência. E eu fui influenciada, né, a experimentar, né, dessa boa e perfeita vontade do Senhor. Amém, glória a Deus. E hoje, o nosso papel, né, estar aqui hoje, é poder realmente influenciar, porque algum dia nós fomos, né, abençoada com isso. Verdade. Então, que nós possamos influenciar, né, não somente a nossa casa, mas a nossa Glória a volta. E assim, eu me alegro tanto. Nossa, mas é tanta bênção. 2026 começou, porque, né, eu comentei com vocês a alegria, né, de ver amigas, né, vindo para os pés do Senhor, né, aceitando a palavra, aceitando o Senhor como seu Salvador, né? Claudinha esteve comigo nesse momento. E a gente vê o quanto é importante tudo que a gente faz hoje para o Senhor, né? Amém. Igual você falou, não é nada sobre nós, não deixamos que nós sejamos querer engrandecer, né, a nós Sim. mesmos, porque nada disso aqui seria possível se não fosse Deus na nossa É vida. verdade. Eu olho pra mim e falo, meu Deus, se Deus me transformou, ele transformou Mas qualquer isso um. é bacana, sabe por quê? Porque isso que você está vivendo, igual você está falando das amigas, contemplando, porque essa celebração também foi fruto da sua busca. Sim. Amém. Entrega. Glória a Deus. Foi fruto da sua entrega. É. Então, primeiro você teve que buscar se formar para depois você compartilhar. E é aquilo que as meninas falou, né? Um dia você celebra, um dia você chora, né? É verdade. Um dia você compartilha, um dia se compadece. E é assim, é uma troca, Eu- né? Eu quero honrar a vida da Sabrina, assim, Amém. porque eu tenho visto tanto que ela tem crescido em Cristo, sabe? E na última vez que a gente pregou junta, né, no projeto, tanto que eu vi Deus ali em você, Amém, amiga. É verdade. O tanto que eu, assim, eu tava num momento, assim, de muita celebração da minha vida, e você tava celebrando comigo, e você tava num momento difícil, que a gente sabe que você tava num momento difícil. E eu tava ali preocupada, né, com você, mas você deixou Deus fazer. Amém. E você foi tão usada, você foi tão, assim, direcionada pelo Espírito Santo, você não parou. Dentro da sua limitação, da sua dor, você pegou ela, colocou na sacolinha e falou, faz, Senhor, eis-me aqui, estou Amém. aqui. Glória E a Deus te usou de uma forma tremenda, né? Você escutou o Espírito Santo te conduzindo naquele ato profético que você Amém. fez dos Glória a Deus. adesivos. Já teve ousadia. A ousadia de falar, de entregar, vamos fazer, né? E
E eu falei, vamos, aí, né? Eu só fui com você, mas assim, você ouviu o Espírito Santo, ele falou com você e você falou, vamos. E eu tava no momento mais difícil da sua vida. E onde Deus mais te usou, né? Então nos ensina tanto. Eu tô tão feliz de viver isso com você, porque nós viemos junto pra cá, né? A gente veio junto para esse projeto juntas. Amém. E eu acho que eu até te sufoco às vezes demais, né? Com tantas vezes A querendo. colérica não sufoca, É. não, pode deixar. A Eu melancólica. querendo, né, vai, né, que era autoritarismo, mas ela me respeita muito, ela me ajuda muito também. E as nossas orações, né, dentro do banheiro, de guerra, uma pela outra. Tem hora que eu falo, Sabrina, ora por mim. Tem hora que ela fala, vem cá, ora por mim. A Sabrina é Então, muito generosa. muito, muito. E eu fico observando as orações dela. Falo, nossa, mas como ela ora bem. Eu queria aprender a orar assim. Então, assim, eu falo, meu Deus, quanto você tem crescido, mas não, né, te vangloriando, mas Deus. porque você falou, muda, pai, eis-me aqui, tô aqui, ó, toma, Jesus, sou Mas, teu. eu me lembro. Axa, você fazendo isso é uma maneira de você celebrar sua amiga. Porque a gente celebra as nossas Amém, amigas verdade. orando por elas, honrando elas em público, Amém, como você verdade. fez agora. amém. Então, é uma maneira de celebrar, mandando mensagens, motivando as nossas amigas, falando: olha, você vai conseguir, trazendo uma palavra de motivação, de incentivo em momentos difíceis. Isso é celebrar, porque às vezes a gente tem a impressão que celebração é só a gente se alegrar na vitória, não. Mulheres que celebram o tempo todo. Não tem dia certo, não tem motivo certo, não tem lugar certo. É tempo de celebração. Não o tem tempo todo. holofote, né? Às vezes é algo tão ali, mais simbólico, de uma maneira que faz a diferença para outra, né? Realmente, às vezes um elogio, né? Um Isso. sorriso, uma palavra que você traz, às vezes a pessoa está ali num momento, no dia triste, e Deus te usa ali para trazer uma alegria para aquela pessoa. Uhum. Então, às vezes a gente deixa de falar, deixa de expressar algo que transforma a vida de alguém, né? Uhum. Verdade. Então, assim, eu me alegro muito, amiga, de ter você nessa caminhada comigo, né? Amém. Vocês me impulsionam. Eu falo que vocês são essa impulsão para mim. Porque eu só falo, eu falei pra Axa, eu falei, Axa, eu creio, né, no Deus que a nossa líder segue. Eu sei Amém, quanto ele amiga. te usa, amiga. Demais. E eu sei que se você, né, nos posiciona ali é porque você primeiro antes pediu, né? Amém. A permissão de Deus e você ouve, né? Então eu só vou. Eu falo, Deus, também. faça, porque Ô, Jesus. eu Verdade. tenho, assim, uma admiração, né? Hoje eu vim pensando, falei assim, como nós estamos bem alicerçadas, né? Porque hoje Amém. eu vejo a Gadi com a conexão com Deus, né? Essa obediência sua, ela nos constrange. Amém. Nossa, amém. Moisés. Nossa, Nossa, Moisés. Moisés. Você está falando é muito interessante, né? Porque eu resisti por muito tempo, né? Verdade. A não servir É o verdade. projeto, né? A não ter essa entrega genuína. E um dia a Gadi falou para mim: o que você está esperando? Só É vem. verdade. E foi isso, né? E eu realmente eu me entreguei assim de cabeça e conviver com mulheres assim tão empoderadas, conviver com mulheres assim tão autênticas transforma, nos transforma, né? E você vivendo aquilo, vendo como as coisas são conduzidas por Deus, né? Porque a gente percebe que não é ela, né? Que Deus está ali por trás, Amém. trazendo um Glória a direcionamento. Deus. Então, isso é muito importante, porque eu também falo por mim, né? O como eu tenho, assim, crescido dentro do projeto, né? Amém. Em maneira de pensar, em maneira de agir, em maneira de busca, entendido, né? Mas isso não foi através da Cláudia. Com certeza, eu fui impulsionada, Uhum. eu fui, né? Entendendo através de quê? Celebração das minhas amigas. Amém. Influências Glória a Influência boas, das minhas amigas, né? Uhum. E eu entendo que a gente precisa de andar com pessoas amigas do Senhor, pessoas que vão te encorajar, pessoas que estão ali Isso mesmo. segurando na sua mão e falar: vem, eu estou aqui, conte comigo. Tá tudo certo se você não souber, mas lá na frente vai dar certo, você vai saber, você vai entender.
né? Então vamos buscar, eu vou buscar com você. E aí, quando a gente, você falando, que dia que eu imaginei, né, poder viver tudo isso aqui com pessoas assim tão autênticas, né? Às vezes a gente, como a gente é Cada uma cada uma na sua, né, peculiaridade, às vezes você se vê tão pequena diante de pessoas assim, tão na sua, espiritualmente falando, na sua frente, né? Aham. Que às vezes você acha que nem tem a capacidade de estar ali convivendo, de estar ali vivendo, né? Mas aí a gente percebe que aquela que as pessoas entregou para você assim de uma maneira tão genuína, te acolhendo de uma maneira tão, né, tão única. Claudinha, eu lembro uma vez, primeira pregação que eu fui pregar no projeto foi a Marisa e a Gadi. Eu falei, gente, vocês ficou doida? Eles estavam Eu no meio loucos. das O que eu tô fazendo aqui? Pelo amor de Deus, duas potências, né? Mulheres tão dadas por Deus, mulher de oração. A Gadi é referência pra mim de mulher de oração. Mulher que, Amém, eu recebo, sabe, mulher que... em nome de Jesus. Toda vez às vezes eu acordo, uma preguiça de levantar, eu falo, não, minha amiga de oração, tem que levantar, vamos orar também. Deus do céu, tem que ser igual a ela, peraí. Mas é igual eu falei para ela essa semana, pregadinha, você me inspira todos os dias. Amém. Simples fato de mandar uma mensagem de bom dia, sabe? E às vezes eu assim, eu sou colérica, né? Então eu mando bom dia e tá tudo certo. Aí ela vem com a florzinha, ela vem com um recadinho, ela vem com um coraçãozinho, né? Então assim, então assim, ela me inspira todos os dias. Amém, Também, não é que fácil, feliz. gente. Mas Viver na meninas, posição. vocês também me ensinam, me inspiram. Eu falei, me perguntaram, você tem vontade de desistir? E uma das coisas que eu não tenho essa vontade é porque eu tenho vocês comigo. Porque eu não sou sozinha. Porque eu tenho amigas que me dão suporte. Porque eu tenho amigas que acreditam em mim. Porque eu tenho amigas que oram por mim. Porque eu tenho amigas que, mesmo sabendo das minhas falhas, não me olham só pelas minhas falhas. Vocês são tão generosas, tão... Eu falo assim, vocês têm um coração tão grandioso que vocês não estão dispostas a ver o que eu não vou conseguir. Vocês sempre estão dispostas a ver o que eu posso fazer de melhor, né? Vocês potencializam a minha vida, realmente, a mulher que eu sou. E Deus usa vocês de formas extraordinárias na minha vida. A Cláudia, pela minha convivência que eu tenho com ela, a Sabrina, a Axa, a Tati, todas as meninas do projeto, as minhas filhas também, meu Deus, até a Malu, sabe? E como eu amo isso, como eu amo, eu falo, Deus, obrigada por cada uma delas. E eu percebo que como a gente tem esse relacionamento saudável, porque não é perfeito, Deus não tá procurando perfeição no nosso meio, né? Como a gente, é um relacionamento saudável mesmo. Eu tenho minhas limitações, gente. Eu A gente tenho tem conflitos mesmo. também, gente, né? Não é perfeito, assim. E a gente se ajeita. É isso, eu preciso lidar com elas, né? Quando eu vejo que eu não tô conseguindo, eu me isolo mesmo pra não machucar ninguém, né? A sanguínea que habita em mim. Ou eu fico quieta, eu vou orar. Eu tenho os meus momentos. Então, assim... Mas o que eu percebo é que quando você tem esses relacionamentos saudáveis com outras mulheres, é isso que Deus quer. Não é perfeição, é relacionamentos saudáveis. Você tem comunhão. E como é gostoso viver em comunhão. E a palavra de Deus fala como é bom que os irmãos vivam em comunhão. E como o projeto Amigas do Reino tem comunhão, gente. A gente sente falta, A gente não pode ama ficar muito tempo. Gente, e como faz bem. Já viu quando a gente senta pra conversar? Sai de lá, parece assim, abastecido. Leve. Ai, nossa, parece que é uma terapia, assim. Ai, acabei de fazer uma terapia, assim, Nem ó. precisa nem pagar, nem pagar. Graças. Mas aí, depois daqui a gente vai ter uma comunhão, né? Isso. Nós temos outro compromisso de comunhão. Isso é gratificante. E é uma coisa assim que Deus está oferecendo. Gente, tá aqui, é isso aqui que vocês têm que fazer. Por que vocês estão indo para o lado que vocês vão ter frustração, tristeza, né? Então a gente precisa começar a entender isso, porque quando a gente tem relacionamentos saudáveis, a gente tem comunhão, a gente tem alegria, a gente tem apoio, né? A gente tem lealdade, gente. Como é maravilhoso ter mulheres leais ao nosso lado. Pelo amor de Deus, eu falo pra Deus, eu troco amiga rica, eu troco amiga pobre, amiga companheira, por uma lealdade, por uma amiga leal, porque isso não tem preço. Porque é muito fácil quando você cair, eu cair, eu falar pra vocês, problema de vocês agora. Esse apoio aí não é apoio, isso não é você. Aí você vai virar as costas e deixa a pessoa lá sozinha, porque ela caiu, ela fez algo errado mesmo.
Você já vai com julgamento. É, e é você condenando. vira as Não, coisas. Mas não quando posso ela tá- tava lá, brilhando, Uhum. fazendo certo, você tava lá do lado, apoiando, né? Entre aspas, porque isso pra mim não é apoio de verdade. A lealdade faz isso com a gente. Caiu, amiga do céu, que coisa feia que você fez. Uhum. Que Que estrago. Pelo amor de Deus, vamos ali, vem cá, Vem vamos cá, vamos consertar esse conversar. negócio juntas, porque senão você vai ficar nesse buraco aí, você não vai conseguir sair sozinha, não. E isso é lealdade, isso é, amizade Isso é verdadeira. amor, E eu, isso é Deus. é Deus, é o que Deus faz conosco, É. todas as vezes, Aham, né? é. Deus fala, vem cá, você errou. É, Agora presta atenção no que exatamente. você fez. Vamos consertar, vamos transformar, vamos mudar, Isso. vamos ser diferentes, vamos parecer comigo. Exatamente. Né? Deus falando. Então, é isso que as amigas certas nos faz, É. né? Eu sempre, por que eu sou apaixonada nesse projeto? Porque eu tenho amigas leais. Amém. E eu sempre trago, vem gente, vem, porque vocês precisam de amigas certas. É a Porque essência do amiga projeto, certa, porque a né? gente não anda sozinha, a gente anda em grupo. Então você tem que ter o grupo de pessoas leais, o grupo de amigas corretas, né? Aquele grupo que quando você tá servindo, você aceita. Depois que você não tá servindo mais, te abandonam, interesse, te larga interesse, você não Gente, serve a gente mais. tem que entender que tem hora que a gente não tem nada o que oferecer. É, Nada. Vai ter dia que eu não vou ter nada para oferecer para vocês. E vai ter dia que vocês vão estar no mesmo lugar. É. E aí, nesse momento de eu não ter nada a oferecer, que você encontra lealdade nas das suas amigas de verdade. Tá tudo bem, amiga. Não tem nada para oferecer, tá tudo bem. Gente, hoje a Marisa pagou uma conta para mim. Fiquei tão feliz. Tem amiga que vai pagar minha conta, tô acostumada com isso. Não, sempre eu pago a sua. Vou deixar que eu pago pra você. Pagou meu café da manhã hoje, mas eu fiquei muito feliz. Marisa. Agenda meu, Marisa. É, Né? Então, isso é muito Glória a bom, isso é muito Deus. gostoso. Amiga, e vocês falando, né, como esse projeto traz essa essência, né? É verdade. É as amigas das amigas e a gente quer que todas experimentem, né, essa lealdade, esse companheirismo, esse compartilhar, porque é um lugar que nos recarrega, né? Uhum. É verdade. Nossa. Deus está presente, né? O Espírito Santo sempre está agindo, né, da forma do desejo dele, e isso vai trazendo, né, olha quantas mulheres, né? Vocês falaram no outro episódio como começou, né? É, E como foi. Deus já está assim tão acelerado, né? Aham. São vidas sendo transformadas. E isso não é porque nós continuamos com aquelas 12 amigas, né? São hoje 100 amigas. É. Não, e é tão interessante porque não é todo mundo que compartilha amiga, não, gente. Eu falo pra Deus, eu tô compartilhando minhas amigas. Mas, ó, você não Nossa. tira elas de mim, não, Deus. Elas podem um pouquinho lá. Eu falei, e hoje eu escutei isso. Uma pessoa falou pra mim, muito obrigada por compartilhar as suas amigas, né? Porque às vezes Lindo, tem pessoas amiga. que. Tem pessoas que não têm, gente, esse desapego, não. Graças a Deus, eu não sei se é do sanguíneo, talvez o meu temperamento, mas eu sou muito desapegada. E eu tenho que tomar cuidado com isso, porque eu sou tão desapegada que eu falo assim, não tem problema não se você não for. Sabe? A pessoa sente, oi? Como é que fica em paz? Coloca a figurinha? Fica em paz, tá tudo certo. Tudo certo. Porque é o meu jeito, eu sou desapegada e Deus esses dias falou comigo, cuidado, porque nem todo mundo vai entender esse seu desapego, É. né? Assim, mas eu também, lógico, eu falo, ai Deus, eu tô compartilhando meus amigos tudo, Deus, ó, não esquece de mim, Senhor, né? Senhor! Eu ainda sou gente, de carne e osso. Amiga, mas quando assim a gente sente amada, a gente sente acolhida, a gente sente assim, né? Aceita. O que acontece? A gente quer que as outras pessoas, que as outras amigas venham viver isso com a gente. entendeu? Exatamente. Venham compartilhar da nossa É muito egoísmo amizade. meu compartilhar isso, poxa, né? A gente tinha que gravar a gente falando com a emoção que a gente fala, né? De convidar, de falar do projeto, de falar dessa amizade. Gente, quando, A gente quando eu vou brilha, falar né? do projeto para alguém, parece que eu quero pegar a pessoa e falar assim, vai A Marisa fala, eu quero entrar dentro de você. você vai entender o que eu tô falando. Aham. Né? É igual outro dia, foi interessante que eu fazendo o curso Experiência do Lar, e tinha umas pessoas do meu convívio que eu queria muito que vivesse aquilo. Por quê? Porque foi tão bom para mim, foi tão edificante, verdade. foi tão assim,
né, grandioso, que eu fui lá, falei, deixa eu te falar, faz, porque o que eu tô vivendo, tenho certeza que você vai viver. E isso é que é celebrar. É o compartilhar daquele momento genuíno com pessoas que você quer bem, com pessoas que você quer que viva, que experimente do extraordinário que você está experimentando. Amém. Nossa, e a Gadi falou de uma coisa aqui que me fez lembrar essa diferença, porque no mundo, o que que eles pregam? As panelinhas, né? Os grupinhos. Ó, esse aqui é os grupinhos. E dentro do nosso convívio, nosso projeto, a gente divide as amigas mesmo, né? A gente, né? Se identifica umas com as outras mais, tem né? umas que, né, que você tem mais afinidade e tal. E não existe isso, né? Não existe essas panelinhas, não existe esses núcleozinhos, não. Às vezes a gente até finge, né? Ah, porque você tá na casa do... não sei o quê, né? A gente põe no grupo. Cadê eu? Mas cadê eu? É a liberdade. É intimidade. Intimidade de você falar sua dor. E não, assim, a gente às vezes sente, mas fala, ó, eu não gostei de você não ter me chamado. Mas porque a gente divide isso, a gente divide as dores, a gente ainda divide as nossas falhas, né? As coisas que a gente ainda tá para avançar, mas a gente divide nossas amigas, então a gente quer que venha. E o mundo não prega isso. Não. O mundo prega o quê? As pessoas é muito ciumenta. Não é só nós, não deixa a fulana entrar, não. Isso. Se ela for, eu não vou. Ai, que não sei, né? Já tem isso, se ela for, eu não vou. Tudo adolescente. Então, mulheres que na adolescência não saíram delas, né? Então, assim, e nós não. Quantos anos você tem? Nós não, nós estamos sempre apoiando todas, não tem essa individualidade, não tem isso, né? Então, é porque é Deus mesmo. Gente, eu acho tão lindo isso, quando eu vejo assim, a Marisa se tornando amiga da Cláudia, a Cláudia ligando pra Marisa, eu falo, Deus, isso não é normal, não, Deus. Eu falo pra Deus, não tem lógica. A Renata compartilhando a Tati, agora a Tati, assim, então, eu podendo ter intimidade. E com o tempo, a gente vai criando intimidade. Não é assim, a gente tem que diferenciar. É isso que a Axa disse sobre panelinha, né? Essa coisa de realmente você escolher, selecionar isso. Você ter aquela seleção do que intimidade. Então, assim, eu tenho um nível de amizade com a Cláudia pela intimidade que eu tenho com ela, com a Axa pela intimidade. Então, quanto mais a intimidade cresce, mais eu vou tendo liberdade, mais eu vou conseguir me expressar, me envolver, né? Falar com a minha amiga. Então, tem algumas que estão chegando no projeto agora, a gente não tem essa seleção, a gente não faz essa separação, mas a gente ainda não tem tanta intimidade, né? A gente tem aquele cuidado de não ser invasivas, porque isso é respeito também, né? E cada um tem seu tempo, e cada um tem seu temperamento. Quando a Sabrina Campos chega no projeto, eu não tinha intimidade com ela. Verdade. Né? Então, assim, hoje, o jeito que ela fala comigo, o jeito que eu falo com ela, e assim, acaba que isso vai gerando. Deus gera isso, porque ela vê que ela tem liberdade de falar algumas coisas comigo que antes ela não tinha. Isso vai acontecendo, mas é o convívio, né? É o tempo ali. Cada um tem um tempo. Isso. O temperamento faz isso, né? Exatamente. É algo que eu vivo, e às vezes já sofri muito, por justamente eu ser mais assim, né? Eu sou mais de observar, de analisar, né? Para poder falar, para poder me expressar. Eu falo pra Sabrina, fala, Sabrina! Eu também falo. Fala pra você sentindo, o que é que pode, não pode? Mas agora eu vi minha importância dessa melancolia toda. Ela chega pra mim, assim, você tem que falar, fala, você quer que eu falo? Ela, não fala. Então fala, se você falar, eu vou falar. O Axi, isso é bastante interessante, porque nós que somos coléricas, nós temos a necessidade de falar. Gente, a gente precisa de expressar, precisa de pôr pra fora. Gente, como eu tenho aprendido a me calar. É verdade, a Cláudia anda calada, gente. Gente, às vezes a Gadi fala alguma coisa comigo e eu nem respondo. Eu falo assim, agora ela vai me dar uma patada, agora vem. E ela... Tá bom, senhora. Tá tudo certo. Aí a hora que ela fala assim, ela pensa assim... Eita glória, hein? Sim, senhora. Ela pensa assim, não. Tá errado. Tá errado, né? Mas isso é que é importante, né? A gente aprender a se calar no momento certo, né? O respeito que existe entre nós, né? Entre as pessoas, né? Sim, porque isso é uma amizade, é recíproco, né? Quando você começa a entender o seu amigo e ele também te entende. Isso é verdade. Você conhece até a cara dele. Isso é tão interessante que, pela conversa minha com a Gadi, eu sei, às vezes eu não respondo. Um dia eu liguei para ela, falou, não conversa comigo não, porque acabei de
aconteceu uma briga que eu respirei e falei, tá tudo certo. Pronto, Eu não quero conversar, não. não quero conversar. Então, a gente Respeitou tem que aquele momento respeitar. dela. É o momento Ah. dela, né? Isso é maturidade. Não, a e gatinha, assim, ela tem lógico que outro com a olhar. Cláudia eu tenho uma liberdade diferente. Eu não posso falar isso pra qualquer pessoa, né? É. A pessoa Não, pode se sim, assustar. E não falaria, não é com qualquer pessoa que eu falaria isso, é porque é o que eu tô falando. Então a gente também precisa de diferença, senão fica aquela milindragem, mas é porque elas não me dão atenção. Aí já é mulher que não é curada. É porque elas estão me excluindo. Então, assim, não, gente, a gente precisa entender que a intimidade, até com Deus, Sim. ela é praticada. Você precisa estar perto, você precisa se relacionar, você precisa conversar, você precisa ir buscar. Quando Deus fala, me busquem, né? Sejam meus amigos, se relacionem comigo. Não é que ele tem filhos preferidos, ele tem filhos íntimos. Então, aquele que tá mais chegado busca nele, mais. Que busca que busca mais. mais, lógico que vai ouvir a voz dele mais rápido, vai entender o direcionamento dele mais. Do mesmo jeito que é os relacionamentos entre amigas, né? Então, assim, com a convivência, eu já sei a cara que ela faz, eu já entendi. Ela nem precisa me falar. Essa aqui, gente, ela não tem papo na língua, não. Só que ela vem para uma sanguínea, que aí eu falo, uma sanguínea que tem todo o instinto de liderança também. E aí eu chego e falo, Axa, não. Agora não. Nem precisa falar sobre isso. Aí ela respira. Mas eu acho bom, porque ela traz coisas que me ativa, faz eu pensar. Então, assim, é necessário. Então, cada um nas nossas vidas, cada amizade vai te trazer algo especial, Sim, importante para trabalhar na sua vida, para te ensinar, para te ativar, para te fazer melhor, para te fazer crescer. E a gente precisa ter esse olhar. Porque qual que é o normal que o mundo prega, vamos pôr assim, né? Que não, a gente olha sempre criticando, sempre achando que a gente tá certo em tudo, né? Esse orgulho próprio, essa autojustiça, né? Que a gente tem, a gente sempre tá nesse lugar de sempre tá certa, né? A minha opinião, não, a minha certeza absoluta, aquela certeza absoluta. Isso é muito perigoso. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, nós precisamos ser essas mulheres realmente que pensam, que analisam o que é falado, mesmo que doa. Gente, tem muita coisa que dói em mim quando eu escuto. Então, assim, aí eu falo, Deus, o que eu tenho que tirar com isso? Né? O que eu vou aprender? Né? Eu tenho Eu eu tenho aprendido em Deus isso. Toda vez que acontece algum problema, algum conflito, alguma dificuldade que eu tenho, eu paro e falo, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer? O que o Senhor quer que eu aprenda? Eu preciso passar nesse teste, eu preciso passar nessa prova. O que o Senhor quer me ensinar? E, de fato, eu tenho visto o quanto eu tenho melhorado só pelo fato de perguntar para ele, Senhor, o que o Senhor quer me mudar? O que o Senhor quer me transformar? Porque Deus, ele sempre cria estratégia para te abençoar, ele vai sempre criar algo para te ensinar, ele vem para te aperfeiçoar, para te fazer melhorar, crescer, né, nele. E nesses momentos é que você é colocado à prova mesmo, né? Nesse momento de desafio mesmo, né? Que eu falo, meu Deus, e agora? E agora você se cala, principalmente para mim, Axa. Agora você se cala, agora você ouve. Cala a boca e ouve mais, né? Porque eu tenho aprendido isso mais, já melhorei muito, tenho muito a melhorar, mas Deus tem me ensinado isso. Então, nessas horas que a gente fala, opa, né? Peraí, é Deus falando alguma coisa. O que eu quero? O que ele quer falar com isso? E a Gadi, ela tem um olhar muito sensível para isso. Isso é um dom que Deus te deu, amiga. Você tem esse olhar, né? Eu tô tendo esse olhar por esse tempo que eu tô trabalhando, né, com pessoas, mas o seu olhar, ele é um olhar de Deus mesmo. Tem hora que você olha pra gente e fala assim, não tá bem, né? Eu tô cansada, amiga. Eu tô cansada mesmo. O que tá acontecendo? Então, assim, a gente tem que ter, né? Buscar em Deus também, ter esse olhar para nossas amigas, né? De você bater. Hoje eu tenho mais isso, de bater o olho nela e falar: o que tá acontecendo? O que tá acontecendo com você? Tá tudo bem? Não tá tudo bem. Pode falar. Eu tô com problema. A pessoa já se entrega, né? Então, da gente observar mais as pessoas, sair do nosso eu, sair do nosso aqui e falar: o
que tá acontecendo, Sabrina? Tô te achando triste hoje? Tá acontecendo alguma coisa? Não, tá tudo bem, de verdade. Tô aqui, ó. Se você precisar, pode contar comigo. Quer conversar? Quer tomar um café? Vamos conversar. Então a gente tem que ter esse olhar, porque também é celebrar, é Com preocupar, né, com o que a amiga tá É vivendo. verdade. E você falando isso, sabe o que eu me lembrei? Hum. Muitas mulheres também não têm esse tipo de conexão saudável porque foram muito machucadas por amizades erradas, né? É. Por outras amizades que trouxe uma frustração, uma dor dentro delas. E aí elas ficam mais inseguras de conectar com mulheres, com outras amigas, né? Com outras mulheres. Então, o projeto Amigas do Reino também traz isso com muita excelência, né? Olha, aqui você vai encontrar um lugar diferente. Amigas que estão buscando ser realmente segundo o coração de Deus, refletir a glória de Deus, né? Ser espelho mesmo, né? Daquilo que Deus nos ensina, dos princípios. Porque, gente, e é legítimo elas sentirem essa dor. É legítimo, elas foram feridas, né, nesses lugares. Então, tem muitas mulheres que falam, não, mentira, não existe amizade de verdade. Não existe isso, né? Amiga, pegando a sua fala, o que você diria para quem está nos assistindo? O passo, né, para avançar nesse momento de chegar até aqui, celebrar com as amigas. O que você falaria assim para elas? O que eu preciso? Eu que estou ouvindo e quero compartilhar disso. O que elas Amém. buscariam? Então, você me fez essa pergunta e eu me lembrei. Eu nem sempre celebrei as minhas amigas. As pessoas acham que a gente já nasceu pronta, né? Não, nada. hoje eu tô num tempo, num momento muito diferente da minha vida, mas quantas vezes eu tive inveja de pessoas que talvez não eram tão amigas ou que eu convivia, de estar em um lugar que eu não estava, né? De ter um carro talvez melhor do que o meu, e eu talvez não ter um carro ou uma casa melhor do que a minha. Eu já até falei sobre isso. Eu tive uma época da minha vida que eu tinha muita inveja de ímpio. Inveja, assim, eu ficava nervoso de ímpio prosperar. Falava, por que que o ímpio prospera, Deus? Eu aqui fazendo os trem tudo certo, né? Me sentindo a santa, né? No meu lugar de fariseu, né? Né? Dentro da minha própria razão, da minha certeza. Então, assim, eu também tive nesse lugar de não conseguir celebrar em alguns momentos porque eu estava muito mal, porque eu estava passando por um momento muito ruim. Então, nem sempre eu fui essa amiga. Então, o que eu falo é você buscar em Deus isso. Sabe, essa identidade em Deus, esse apoio em Deus, porque o que tem que satisfazer nós não é a minha amizade com a Cláudia, não é a amizade da Sabrina, não é a Axis, não é o projeto Amigos do Reino, é Deus. Eu preciso estar completamente satisfeita no meu Pai, aquele que me criou. E quando eu entendo isso, as outras coisas que existem, as lutas ou os problemas, né, os conflitos com os nossos relacionamentos, fica mais leve, porque você não tem ligação emocional com isso, né, com esses relacionamentos. Você não tem apoio emocional com isso, você tem apoio em Deus. Seu suporte é suficiente, que é Deus. Então, e perceber que você é assim, gente. Tem que se reconhecer. Enquanto você não reconhecer que você precisa mudar, que você precisa realmente de ajuda. E eu falo ajuda, não é só ajuda de profissionais ou de pessoas, é ajuda de Deus, espiritual, de busca em Deus. Você não sai do lugar. Então, quando eu percebi, eu falei, não, isso não tá certo. Isso vai contra a palavra. Senhor, me molda, me forja e me muda. E Deus foi me transformando. Então, é um processo, igual a Cláudia falou, é uma transformação diária, uma busca diária. Quanto mais você busca a palavra, mais você se transforma. Gente, o segredo é a palavra de Deus, não tem outro caminho, Sabrina. É assim, eu posso ter várias pessoas me motivando, mas se não for o meu suporte verdadeiro, Deus, nada disso funciona. Se eu não estiver satisfeita em Deus, nada disso flui. Se eu não entender a minha identidade em Deus, nada disso vai acontecer na minha vida de cura, de libertação, de uma verdadeira transformação. Então, assim, o que eu quero dizer é que a gente não nasce prontas. A gente busca, né, por esse processo de excelência em Deus. E eu nunca vou chegar na perfeição. Né? Deus não é perfeição, mas eu vou estar sempre buscando essa perfeição nele, porque ele é perfeito, eu não sou. Amiga, eu acho assim que um passo para que nós possamos assim realmente ter essa libertação, né? É quando você realmente, humildemente, se prostra diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui.
cura aonde precisa ser curado, transforma onde precisa ser transformado, me molda da maneira que Amém. precisa ser moldado. Glória a Deus. Então, quando você tem esse entendimento, quando você tem essa sede, não tem como as coisas não acontecer. Quando você tem essa entrega, falando, Senhor, eis-me aqui. Seja feita a tua vontade, me conduz, me dá a direção, né? Me transforma. A partir desse momento que existe essa entrega genuína, as coisas começam a acontecer e tudo que está à sua Flui. volta começa a Flui. fluir de maneira Amém. natural. Natural, é verdade. Eu creio que às vezes você ouvindo, né, tudo que a gente está falando aqui, às vezes até querendo entender, né, como chegar até aqui. Porque às vezes você está colocando sua expectativa no lugar errado, né? Exatamente. Porque por mais que nós tenhamos, né, as amizades, tenhamos os vínculos, eu não posso pôr minha expectativa na Cláudia. Exatamente. Porque às vezes ela vai estar no momento difícil dela. E aí, às vezes, eu quero que ela esteja totalmente voltada para mim. Atenção Atenção para mim. você, E né? às vezes ter essa sensibilidade. Porque se eu colocar a minha expectativa nela, eu vou me frustrar. E às vezes é o que vocês estão passando, né? Essa frustração por estar colocando as suas expectativas em pessoas, em homens, em mulheres. E aqui hoje a gente aprende que a gente tem que estar com as nossas expectativas em Deus, Amém. né? Para E que basta. quando vier, né, esse momento de celebrar, eu celebro primeiro com Deus, né? Amém. Glória Eu a Deus. saiba ser grata a Deus, né? Isso. Porque aí ele vai estar nos cercando de pessoas boas, né? De Amém. amizades boas, amigas do reino. Amém. Minhas amigas que eu Ah! amo. Mas tem um versículo que você falando, eu lembrei, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Deus. E isso é Aleluia. maravilhoso. Mas Amém. é sobre isso. E não só a gente, isso que você falou é muito importante, Sabrina, porque a gente espera a reação do outro, a reação que a gente ia ter. Uhum. Eu não tenho que esperar da Axa a maneira que eu reajo. É. Ela não sou eu. Se você chega para celebrar e você quer aquele sorriso, Exatamente. aquela- Ela não, Calma, eu você tenho não que sabe entender que ela é individual, ela vai celebrar do jeito dela, ou às vezes ela vai ter uma reação totalmente contrária do que eu imaginava e esperava. Aí por isso que é o que entra o que você falou. Então eu sempre falo isso, não ache que o outro vai reagir como você. Você é você, você tá num outro tempo, você já entendeu algumas coisas que o outro não entendeu. Então as pessoas têm reações diferentes. A gente precisa entender isso profundamente pra gente se magoar menos, não tá nesse lugar de dor o tempo todo. Isso é muito importante, gente. Esse entendimento é libertador. Mas para nós finalizarmos, gente, eu quero agora, Sabrina, como você está do ladinho da Cláudia, Claudinha do ladinho de Sabrina, você vai falar algo na vida da Claudinha que você celebra na vida da sua amiga. Aí depois Claudinha vai falar a mesma coisa. Sabe o que você celebra na vida da Cláudia? essa transformação, amiga. Eu acompanhei, né? E realmente eu me lembro de falar, amiga, por que não, né? E a gente tinha já, vi em você um brilho diferente, você foi transformando. Hoje ver você à frente, né? Buscando aí coisas novas para o projeto, para sua vida, né? Profissional. E isso para mim é celebrar com você. Eu vejo você bem mais aberta. Eu sou grata a Deus porque às vezes a gente está uns dias sem se ver e você chega com aquela alegria que contagia. Amém. E isso é algo que você veio revelando. E eu me alegro. Ai, que... Me alegro pela Amém. sua Obrigada, vida. amiga. Ai, gente, vocês não sabem como é feliz, como eu fico feliz, sabe? De conseguir transmitir essa mudança genuína em mim. Amém, amém. Mas isso foi graças ao projeto, às amigas, o compartilhar, o Amém. vivenciar o dia a dia. Claro que a gente tem as afinidades, a gente tem as indiferenças, mas em um respeito. E isso é muito importante, Amém. sabe? E assim, o que eu posso falar, eu sou muito grata pela vida de todas vocês, sou muito grata pela sua vida. Eu olho para Sabrina, eu vejo uma elegância, sabe? Eu vejo uma mulher assim
transparente, aquela serenidade, aquele brilho diferente, sabe? Aquela mulher autêntica que transmite uma segurança para quem está em volta. E isso é muito importante. Às vezes, igual a Gadi falou, às vezes a gente nem sabe que a pessoa que está do lado é importante para a gente. Às vezes, o nosso dia a dia, a gente deixa de celebrar, deixa de honrar a vida dela. O que eu tenho para falar para você, que eu aprendo com você, mesmo à distância, sabe? Eu aprendo todas as vezes que a gente está junto, é aquele compartilhar gostoso, aquele momento assim, sabe? De entrega. E isso é muito importante. Você é uma inspiração. Amei! Que lindo! Vou falar pra Axa, já que eu tô do lado dela. Olha que é bom, hein? Amiga, eu celebro a sua vida. Eu celebro porque eu lembro do primeiro dia quando você chegou no projeto. A Axa, ela mudou, gente, da água pro vinho. Você é uma outra mulher transformada em Deus. Não é uma mulher por você, é uma mulher por Deus. Você tem um coração obediente. Eu falo e eu tenho como provar. Eu sempre falo pra Marisa, eu queria ter 1000 Axas com todos os defeitos dela. Porque você não é perfeita, e não é isso que eu procuro, né? Mas as suas qualidades, a sua generosidade, o seu coração, o seu movimento, aquilo que você, a sua entrega, em tudo que você faz na sua vida, realmente é constrangedor, sabe? E como eu vejo isso em você, e como você tem crescido em Deus, como você tem se aberto aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você não tem dificuldade. Deus, eu tô aqui, faz. E, amiga, isso é especial. Você é uma mulher especial, você é uma mulher única. Você é uma mulher grandiosa, você é uma mulher que é uma pedra preciosa mesmo. Quem te achar, amiga, vai estar achando a mulher que edifica o lar, que é virtuosa, que transforma vidas. Você transforma as pessoas ao seu redor, você traz pessoas para Cristo, você cumpre verdadeiramente o seu ID com toda a força, do jeito que você sabe. E isso é maravilhoso, porque a gente precisa de mulheres assim, corajosas, ousadas em Cristo, sabe? E que não desiste, amiga. Eu não te vejo desistindo, sabe? Mesmo com toda a luta que você tem, você ainda tá lutando, você ainda tá pelejando, você não desiste. E como eu aprendo com você, amiga. Amém, Como eu aprendo com você, porque eu não terminei ainda. Porque o dia que você me contou algo pra mim, eu não vou compartilhar, lógico, aqui, e eu fiquei pensando, meu Deus, eu não faria isso. Como assim ela tá fazendo isso, Senhor? Isso não é normal, sabe? Eu me senti tão pequenininha e eu vi o coração que você tem, amiga, e eu louvo a Deus por poder ser a sua amiga, por você me amar, por você me respeitar, por você ser essa minha amiga, e eu quero continuar realmente caminhando do seu lado e aprendendo com você. Muito obrigada por ser você. Te amo. E eu só sou assim porque você me ajuda. Eu só Amém. sou assim porque através da sua vida Deus tem me usado, né, para me transformar. Porque eu vejo você uma mulher sábia, uma mulher que inspira, uma mulher que motiva, uma mulher que não desiste da gente, uma mulher que esconde as suas dores, esconde as suas fraquezas, mas vai lá, representa Jesus, sabe? É uma mulher que olha com amor pro próximo, tem piedade, tem Amém. compaixão, uma mulher realmente que inspira a gente a buscar ao Senhor. Você incentiva a gente a buscar ao Senhor, a gente fica constrangida. Amém. E a gente quer parecer com você, ser mulher de oração, ser mulher de ler a palavra, de ter firmeza da palavra, né? De realmente expressar o Senhor. E você é isso, amiga. Eu olho para você, eu vejo Cristo. Amém. Eu não vejo Gadi, eu vejo Cristo de verdade. Falo em nome de Cristo, porque realmente Amém. eu vejo você. Eu sei que você é humana, mas eu olho para você e vejo o tanto que você representa Jesus. E o tanto que nós estamos todas aqui por conta do seu sim, por conta de você ter se apaixonado por Jesus. Amiga, olha o tanto de gente que você tem trago, tantas vidas transformadas. Verdade. Mas de você,
Amém. Porque você falou, Jesus, eu te amo e eu não desisto de você. Senhor, me transforma, Senhor, me molda, Senhor, eis-me aqui. Sim pro Senhor. E através do seu sim, quantos sims nós nos escuta todo mês, todo culto, toda oportunidade que a gente dá, né, para servir. E você é essa inspiração. Eu até falo que você é a nossa Moisés, né? Ô, Moisés, o que Jesus falou lá pra você? Conta pra nós. Por quê? Porque você primeiro fala, vamos orar. Primeiro, amiga, vamos orar. Tá falando, amiga, vamos, né? Não, vamos orar. O que Deus quer? Amém, amém. Porque, assim, isso mostra dependência de Deus. Você é dependente dele. Por isso que Deus está te honrando. Por isso que Deus está te colocando em lugares que você nunca imaginou. E vai ser muito mais. Amém, amém. Por causa disso, amiga, porque você sempre pergunta, e aí, Senhor, o que é para fazer? Qual que é o próximo passo? Como Moisés fazia. Amém. Qual que é o próximo passo? O que é para fazer agora? Né? Porque você é obediente à palavra, você conhece a palavra, você tem se entregado à palavra, em buscar. Então é isso, você me inspira a buscar Jesus. Você me motiva a ser mais apaixonada por Jesus. Amém. E é isso. Te amo. Ai, amém, gente. Amém. Que nós continuemos celebrando as nossas amigas Amém. dentro do projeto, nas nossas casas, que a gente celebre as pessoas, né? Porque as pessoas foram criadas por Deus. Isso é muito bom. Muito obrigada pela participação de cada uma de vocês, amigas do Reino, lindas, obrigada. maravilhosas. Eu estou muito feliz. Gente, muito obrigada também. Um beijo para todo mundo. Dá um tchau aí, gente. Tchau, até a Tchau. próxima.